O carro deslizou pela estrada de areia fina, o cheiro do mar fresco invadindo o interior. Sofia suspirou, sentindo o alívio de finalmente escapar da rotina da cidade grande. Passar o verão naquela casa de praia era exatamente o que precisava. Silêncio, liberdade e, quem sabe, alguma aventura. A casa era maior do que imaginara nas fotos do anúncio. Pintada de branco com detalhes em madeira clara, janelas amplas refletiam a luz dourada do entardecer. A varanda dava para a praia quase deserta, com o som das ondas quebrando suavemente. Sofia mal podia esperar para largar as malas e se deixar levar pelo clima de férias. Enquanto organizava suas coisas, percebeu um homem no deck da casa vizinha que parecia observar o mar com uma postura tranquila e elegante. Alto, cabelo levemente bagunçado pelo vento, olhos claros que refletiam a luz do fim de tarde. Por um instante, Sofia sentiu um arrepio, mas desviou o olhar, fingindo que nada havia acontecido. Foi quando uma voz masculina, calma e firme, a chamou pelo nome. Olá, você deve ser a nova hóspede. Sou Gabriel, o proprietário da casa. O coração de Sofia acelerou. Ele se aproximava com passos decididos, mas sem pressa. Cada detalhe nele parecia perfeitamente calculado. O linho leve do terno, os sapatos limpos, o sorriso que apenas tocava os lábios deixando algo não dito no ar. Prazer, Sofia, ela respondeu, sentindo uma mistura de curiosidade e alerta. Obrigada por cuidar de tudo. Gabriel inclinou-se levemente, como se estudasse cada reação sua. Não precisa agradecer, é o mínimo que posso fazer para que se sinta confortável. A casa é sua por enquanto. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas a aparência ou o charme sutil, era a presença, a forma como parecia conhecer a casa melhor que ela mesma, como se cada detalhe estivesse gravado na memória dele. Sofia sentiu um calor subir pelo corpo, uma tensão estranha que não tinha nada a ver com o sol da tarde. Ela passou o resto da tarde explorando a casa. Cada cômodo revelava mais da beleza simples e acolhedora do lugar, mas sua mente sempre voltava a Gabriel, que surgia de vez em quando nos corredores oferecendo ajuda, carregando caixas ou ajustando algo que não tinha notado. Pequenos gestos, mas que provocavam um efeito inesperado em seu coração. Enquanto terminava de organizar os livros na prateleira da sala, Sofia ouviu a voz dele novamente, desta vez mais próxima, quase de um sussurro. Espero que aproveite o verão e que encontre algo mais do que descanso por aqui. O olhar dela se ergueu, encontrando os dele. Por um instante a brisa da praia pareceu mais forte, envolvendo os dois em um silêncio carregado de significado. Sofia sentiu o rosto aquecer e desviou o olhar, rindo nervosamente de si mesma. Mais tarde, enquanto caminhava pela areia, sentiu o calor do sol se misturar à curiosidade e à tensão que aquele homem misterioso despertava. A brisa salgada carregava a promessa de dias intensos, de sorrisos furtivos e toques inesperados. Cada gesto dele parecia calculado para deixá-la intrigada. Cada sorriso, mesmo breve, carregava uma promessa de algo que ainda não podia nomear. E foi nesse instante que uma lembrança lhe ocorreu, como se tivesse lido em algum lugar. Histórias como essas sempre começam de forma inesperada. Ela sorriu, lembrando-se do que seus vídeos favoritos no café e romance sempre diziam. Algumas paixões surgem nos lugares mais tranquilos, e é impossível prever até onde vão. Com a última luz do dia refletindo nas ondas, Sofia se deixou levar pelo som do mar. A casa estava silenciosa, a praia quase deserta, e o homem misterioso caminhava de volta para sua própria casa, deixando no ar uma promessa silenciosa. Aquele verão não seria como nenhum outro. Na manhã seguinte, o sol da praia iluminava a varanda da casa de Sofia com uma luz dourada e acolhedora. Ela ainda não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Cada gesto dele, cada sorriso discreto na tarde anterior parecia ter deixado uma marca impossível de ignorar.
Enquanto preparava o café na cozinha, ouviu passos leves na areia do deck. Olhou pela janela e o viu novamente, de braços cruzados, observando o mar, o cabelo bagunçado pelo vento, o sorriso de canto de boca. Sofia sentiu um arrepio. Era como se ele tivesse surgido em cada pensamento, ocupando cada espaço em sua mente sem pedir licença. "Bom dia!" ela chamou, tentando soar casual, mas a voz traía a curiosidade e a tensão que sentia. Ele se aproximou com um sorriso calmo. "Bom dia, Sofia. Parece que a praia acordou mais bonita hoje, não acha?" Sofia assentiu, sentindo o calor subir ao corpo. "Sim, e parece que algumas visitas também deixam tudo mais interessante." Gabriel arqueou uma sobrancelha, divertido. "Algumas visitas ou algumas moradas?" O ar entre eles ficou carregado de algo que não era apenas conversa casual. Cada gesto, cada palavra carregava uma tensão silenciosa. Sofia percebeu que seu coração batia mais rápido, que o desejo crescia com cada momento em que ele se aproximava. Decidiram caminhar juntos pela praia. A areia quente sobre os pés, o som das ondas e a brisa fresca criavam uma atmosfera que parecia envolvê-los em um mundo só deles. Ele falava pouco, mas cada palavra era medida, carregada de charme e mistério. Cada olhar prolongado, cada toque acidental na mão dela fazia o corpo de Sofia reagir de forma que ela própria ainda tentava compreender. Pararam perto de uma pequena cabana de madeira à beira do lago artificial, que havia atrás da casa vizinha. Ele a convidou a se sentar, e por um instante o silêncio entre eles falou mais alto que qualquer palavra. Sofia sentiu a respiração dele próxima, o cheiro amadeirado e levemente doce, a presença que a deixava inquieta. "É estranho", ela começou, mordendo o lábio inferior, "mas sinto como se já te conhecesse." Gabriel sorriu, sem quebrar o silêncio. Talvez algumas conexões só precisem de um cenário como este para acontecer. A tensão era quase insuportável. Sofia notou o leve toque da mão dele ao ajudá-la a se levantar. Um toque breve, mas que queimava a pele como se tivesse deixado rastros invisíveis de desejo. Cada passo que davam juntos na areia parecia desenhar uma coreografia silenciosa de aproximação e provocação. Enquanto voltavam para casa, Sofia tentou racionalizar. Era verão, ele era o proprietário da casa, nada deveria acontecer. E ainda assim, cada gesto, cada olhar, cada palavra carregava uma promessa que ela não sabia se queria resistir. O dia passou rápido entre caminhadas à beira da água, pequenas conversas e sorrisos roubados. Ao anoitecer, enquanto ajustava a luz da varanda para jantar, Sofia percebeu que a atração não diminuíra, pelo contrário, parecia mais intensa. Cada movimento de Gabriel, cada gesto, cada palavra carregavam um magnetismo impossível de ignorar. E assim terminou o segundo dia. A praia silenciosa, as ondas quebrando suavemente e a sensação de que aquele verão reservava muito mais do que descanso. Ele não era apenas um vizinho charmoso, era uma presença que a deixava intrigada, desejosa, e cada momento ao lado dele prometia algo proibido e irresistível. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo nuvens carregadas que escureciam o céu sobre a praia. O vento frio se misturava ao cheiro salgado do mar, e Sofia se sentiu arrepiada ao fechar as janelas da varanda da casa. A tempestade estava a caminho. Ela ouvia o rugido distante do mar e o bater da chuva nos telhados próximos. Estava sozinha na sala quando ouviu a batida na porta, suave, mas firme. Aproximou-se cautelosa, sentindo o coração acelerar. "É Gabriel", disse uma voz firme do outro lado. "Acho melhor você se abrigar. A tempestade vai chegar com força." Sofia abriu a porta e o encontrou molhado pelo vento,
os cabelos grudados na testa, camisa levemente colada ao corpo pela umidade. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele parecia ainda mais intenso à luz da chuva refletindo nas janelas, cada gesto seu irradiando segurança e desejo. "Obrigada", ela murmurou, tentando esconder o nervosismo. "Eu estava admirando a tempestade, mas acho que agora prefiro companhia." Ele sorriu, penetrante, e entrou. O calor de seu corpo aproximando-se do dela era quase irresistível. A eletricidade no ar era palpável, como se a própria tempestade tivesse despertado algo dentro deles. Enquanto se posicionavam perto da lareira improvisada, o vento uivava do lado de fora e a chuva batia forte nas janelas. Cada movimento de Gabriel era medido, mas carregava uma intenção clara. Um olhar prolongado, um toque sutil no ombro dela, um sorriso que prometia mais do que palavras poderiam expressar. Sofia sentiu a respiração acelerar quando ele se aproximou, até que finalmente seus olhares se encontraram intensamente. O silêncio falou mais do que qualquer diálogo. Um impulso irresistível tomou conta dela e antes que pudesse recuar, ele inclinou-se suavemente, aproximando os lábios dos seus. O primeiro beijo foi lento, carregado de tensão, um toque suave que se transformava em urgência contida, mãos explorando, corações disparados. Sofia sentiu cada centímetro do corpo despertar para algo proibido e excitante. A chuva, o vento, o mar ao fundo, tudo intensificava o momento, tornando a experiência quase cinematográfica. Eles se afastaram apenas por um instante, ofegantes, olhos presos um no outro. Gabriel sorriu com um misto de brincadeira e desejo, encostando a testa na dela. "Você é ainda mais fascinante do que eu imaginava", murmurou quase entre dentes. Sofia sentiu um calor intenso subir pelo corpo. "E você, mais perigoso do que qualquer tempestade que eu já vi." Riram, mas o riso carregava tensão sexual e antecipação. Cada toque subsequente era um lembrete do que a noite prometia. A tempestade lá fora se intensificava, mas dentro da sala, outro tipo de eletricidade queimava entre eles. Quente, intensa, impossível de ignorar. Quando a chuva finalmente começou a diminuir, os dois se sentaram próximos, ainda presos ao magnetismo que se formara. Sofia sabia que aquela noite seria apenas o início de um verão cheio de descobertas, desejos proibidos e momentos que ela não poderia e não queria esquecer. A primeira aproximação física quebrou todas as barreiras, e agora restava a pergunta: até onde eles se permitiriam ir? Na manhã seguinte à tempestade, o sol surgia timidamente entre nuvens dispersas, refletindo na areia molhada da praia. Sofia acordou com lembranças do beijo da noite anterior e do calor intenso que ainda parecia percorrer seu corpo. Cada toque de Gabriel ainda ressoava em sua pele, deixando-a inquieta e ansiosa. Enquanto preparava o café, ouviu passos na varanda. Era ele, com os cabelos ainda úmidos da chuva, camisa casual e um sorriso que misturava charme e mistério. Sofia sentiu novamente aquele arrepio incontrolável. "Bom dia", disse Gabriel, com a voz firme, porém suave. "Dormiu bem?" "Melhor do que poderia imaginar", respondeu ela, tentando controlar o rubor no rosto. "E você?" "Bem, mas a noite me deixou algumas reflexões", disse ele aproximando-se, com passos lentos. "Algumas coisas não são exatamente o que parecem." Sofia franziu o senho, sentindo o peso das palavras. Havia algo de diferente na forma como ele falava, algo que sugeria que nem tudo estava sendo dito. Decidiram caminhar até a beira do mar, tentando aproveitar a manhã fresca.
O silêncio entre eles era confortável e ao mesmo tempo carregado de tensão. Sofia sentiu a presença dele próxima, o cheiro do mar misturado ao perfume sutil que emanava dele, e não conseguiu resistir a roçar a mão na dele discretamente. Gabriel, começou Gabriel, olhando para o horizonte, mas direcionando suas palavras a ela. Há algo que preciso te contar. Nem sempre fui apenas o homem que você conheceu na praia. Há partes da minha vida que são complicadas. O coração de Sofia disparou. Cada palavra dele parecia trazer uma mistura de fascínio e perigo. Complicadas como? Perguntou, a voz baixa, quase trêmula. Ele se aproximou mais, quase encostando nela. Algumas pessoas podem não gostar do que vou dizer, mas sinto que precisa saber. Sua mão tocou levemente a dela, como se pedisse permissão para mais do que palavras. Sofia engoliu em seco, o desejo e a curiosidade se misturando. Eu estou pronta para ouvir. Gabriel suspirou, inclinando-se para falar mais próximo, a voz suave, quase um sussurro. Antes de vir para cá, havia segredos que precisei manter. Alguns assuntos delicados do meu passado, negócios que exigem discrição e também pessoas que ainda podem tentar interferir na minha vida. O toque de suas mãos causou uma faísca que percorreu todo o corpo de Sofia. A tensão entre desejo e alerta era quase insuportável. Ela sabia que estava se envolvendo com alguém perigoso, mas a atração que sentia era intensa demais para resistir. Gabriel, murmurou, a respiração rápida. Não sei se deveria sentir isso por você. E ainda assim sente, disse ele sorrindo levemente, os olhos fixos nos dela. E eu também sinto. Um instante de silêncio absoluto os envolveu. O mar quebrava suavemente ao fundo, mas nada parecia tão intenso quanto a eletricidade entre eles. Sofia percebeu que cada segredo revelado só aumentava o desejo, cada mistério dele aprofundava a atração. O resto do dia passou entre caminhadas tensas, olhares carregados e pequenas provocações. Cada gesto dele era um lembrete de que o perigo e a sedução estavam misturados, tornando cada momento irresistível. Sofia sabia que aquele verão estava longe de ser apenas descanso. Era o começo de uma paixão proibida, intensa e cheia de segredos que precisavam ser desvendados. O fim de tarde pintava o céu de tons alaranjados e rosados, refletindo nas ondas que quebravam suavemente na areia. Sofia caminhava sozinha pela praia, tentando organizar os pensamentos. Desde a noite da tempestade, sua vida parecia ter virado de cabeça para baixo. O desejo por Gabriel a consumia, mas as revelações dele ecoavam em sua mente como um alerta constante. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas cada vez que lembrava do toque dele, dos beijos ardentes, sentia-se incapaz de recuar. Havia algo nele que a puxava, como o mar puxando a maré. Quando voltou para a varanda da casa, encontrou Gabriel encostado no corrimão, braços cruzados, olhar fixo no horizonte. A silhueta dele, recortada pelo pôr do sol, era quase hipnótica. Você sumiu por horas, disse ele sem desviar os olhos do mar. Pensei que estivesse evitando me encontrar. Sofia respirou fundo, tentando manter a firmeza. Talvez eu estivesse mesmo. Preciso entender no que estou me metendo, Gabriel. Você fala em segredos, em pessoas que podem te procurar, mas continua se aproximando de mim. O que realmente você quer? Ele a encarou e por um instante o silêncio pesou. Então deu alguns passos na direção dela, a intensidade em seus olhos queimando. Eu quero você, Sofia. Não importa o que venha depois. Sua mão deslizou pelo braço dela, firme, provocando arrepios imediatos. Havia algo nele que a puxava, como um mar puxando a maré. O coração de Sofia disparou. Ela sentia a respiração entrecortada, o corpo clamando por ele, mas a mente tentando resistir. Tá me pedindo para mergulhar em algo que pode me destruir, e mesmo assim não consigo dizer não.
Gabriel aproximou-se mais, os lábios quase tocando os dela, mas recuou no último instante, deixando-a em suspense. Então escolha, Sofia. Ou me deixa agora e tenta esquecer o que aconteceu, ou fica e aceita tudo o que virá. A noite caiu rápida, e os dois ficaram na varanda em silêncio, ouvindo apenas o som das ondas. Sofia sabia que aquela decisão definiria tudo. Sentia medo, sim, mas também uma incitação incontrolável, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira sem volta. Mais tarde, quando ele foi embora para a casa ao lado, Sofia permaneceu acordada encarando o teto. O corpo clanava pela presença dele, a mente girava em um turbilhão de dúvidas e desejos. Sabia que ao amanhecer teria que dar uma resposta. E no fundo, tinha consciência de que já havia escolhido. O amanhecer trouxe o som suave das ondas quebrando contra a areia molhada. Sofia acordou com a mente ainda em turbilhão. A lembrança do olhar de Gabriel na noite anterior, exigindo uma escolha, queimava em seus pensamentos. Ela saiu para a praia, deixando os pés afundarem na areia fria da manhã. O vento bagunçava seus cabelos soltos, mas era o coração que estava verdadeiramente em desordem. Não tinha mais dúvidas. Já havia escolhido. Quando voltou para casa, encontrou Gabriel à sua espera na varanda. Ele estava sério, os olhos fixos nela, como se conseguisse ler cada pensamento que passava por sua mente. Então, disse ele, quebrando o silêncio, qual é a sua resposta? Sofia respirou fundo, o coração acelerado. Deu alguns passos até ficar bem diante dele. Eu escolho você, Gabriel. Não importa o que venha depois. Os olhos dele brilharam com algo entre desejo e alívio. Sem esperar mais, Gabriel segurou o rosto dela com firmeza e a beijou intensamente, como se aquele momento fosse a confirmação de tudo o que vinha sendo contido até então. O beijo não era apenas paixão, era entrega. As mãos dele exploraram sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto ela se rendia ao calor do corpo dele contra o seu. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Só havia o som do mar e a intensidade daquele encontro. Sofia sentia cada toque como se fosse fogo percorrendo sua pele, cada gesto carregado de uma urgência impossível de ignorar. Entre beijos e carícias, caminharam até o interior da casa. A sala, iluminada pela luz dourada da manhã, se tornou palco de uma entrega avassaladora. Roupas deslizaram pelo chão, respirações ofegantes preencheram o espaço e a promessa que pairava desde o primeiro olhar se consumou em uma união intensa, ardente, proibida, mas inevitável. Horas depois, deitados lado a lado, Sofia percebeu o peso da decisão. O corpo estava saciado, mas a mente ainda buscava respostas. Virou-se para ele, tocando suavemente seu peito. Agora não há mais volta. Quero saber toda a verdade. Ele suspirou fundo, olhando para o teto. Eu não sou apenas o homem que conheceu aqui. Carrego comigo escolhas perigosas, negócios e inimigos que não vão me deixar em paz. Mas ele virou-se para encará-la. Mas se você ficar, vai estar comigo em tudo. Sofia sorriu, apesar do coração apertado. Então que venham as tempestades, eu não vou recuar. Ele a puxou para perto novamente, beijando-a com a mesma intensidade de antes, e naquele instante ela soube que o verão que começava mudaria sua vida para sempre. O mar rugia lá fora, as ondas se quebrando como testemunhas silenciosas de um amor proibido que nascera naquela praia. Entre segredos, riscos e paixão, Sofia havia feito sua escolha: se perder nos braços de Gabriel. E enquanto o sol brilhava forte no horizonte, ela tinha certeza de uma coisa: aquela história estava apenas começando.
Se você também gosta de histórias de amor proibido, cheias de desejo e segredos, continue acompanhando Café e Romance. Aqui, cada conto é uma nova paixão esperando por você.